Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro do ano de 2024. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a 103,7, a rádio que é a número 1 da região. 6h37. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Delegado da Polícia Federal é confirmado no comando da Interpol e se torna primeiro brasileiro no cargo mais alto da organização. Resultados do FIES 2025 devem sair em fevereiro, é o que diz o MEC. Governo de Goiás lança edital voltado para agroindústrias de pequeno porte. Consumo de álcool causa 12 mortes por hora no país, é o que diz a Fiocruz. Suspeitos de causar prejuízo de quase R$1,5 milhão em fraudes a benefícios de idosos são alvos de operação da Polícia Federal. CNJ lança painel de acompanhamento de processo sobre racismo. Governo goiano realiza feirão de empregos com 10 mil oportunidades. Mega Sena, concurso 2.793. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em R$140 milhões. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, de 43 anos, foi confirmado no começo desta terça-feira como novo secretário-geral da Interpol. É o primeiro brasileiro a chegar ao cargo mais alto da organização, da maior organização policial do mundo. O nome de Urquiza foi chancelado pelos países membros da organização na Assembleia Geral da Interpol, que está sendo realizada em Glasgow, no Reino Unido. Ele havia sido indicado em junho pelo Comitê Executivo da entidade. Dos 196 países membros, 153 votaram na Assembleia Geral. Desses, 145, representando 96% dos presentes, aprovaram o nome de Urquiza. 6 países votaram contra o brasileiro e 2 se abstiveram. Ao longo dos seus 101 anos de história, a instituição teve 8 secretários gerais, um austríaco, 4 franceses, um britânico, um alemão e um norte-americano. O brasileiro será o primeiro cidadão de um país em desenvolvimento a chefiar o órgão. Quem deixa o cargo é o alemão Jürgen Stock, que assumiu o posto em 2014. Alexandre Brasil, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, afirmou que a pasta planeja mudar o calendário do sistema de financiamento estudantil em 2025 e divulgar as listas de aprovados ainda em fevereiro e não em março, como vem acontecendo nas últimas edições. Nesta quarta-feira, segundo o Brasil, a secretaria reuniu-se com pró-reitores de universidades do país para reorganizar as datas dos processos seletivos que irão usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nos últimos anos, o cronograma lento, especialmente do FIES, fez com que alunos perdessem semanas inteiras de aula. O primeiro semestre de 2024 foi o exemplo mais crítico. Os resultados só saíram em 21 de março, mais de um mês depois de o ano letivo começar nas faculdades particulares, e ainda apresentaram erros como aprovações duplas. As mudanças nas regras do programa atrasaram até a publicação do edital, que só aconteceu no dia 7 do mesmo mês. Os estudantes ficaram no escuro antes disso. Olha, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do sorteio do concurso 2.793 da Mega Sena, realizado na noite desta terça-feira em São Paulo. O prêmio acumulou e para o sorteio de quinta-feira será da ordem de R$140 milhões. Anote aí as dezenas sorteadas: 7, 9, 25, 37, 57 e 59.
222 apostas fizeram a quina e vão receber R$ 36.233. Outras 14.183 apostas acertaram 4 números e cada uma delas vai receber R$ 810. O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira. 6h41, rombo nas contas públicas é desafio para prefeitos que assumem 2025. Vamos saber dos detalhes dessa matéria de Marquesan Júnior. O setor público consolidado, que é composto por União, estados, municípios e estatais, registrou um déficit de 21 bilhões e 400 milhões de reais em agosto. Os dados constam no último relatório de estatísticas fiscais divulgado pelo Banco Central. Só em relação aos governos regionais, o rombo chega a 435 milhões de reais. Em meio a este cenário e com novos prefeitos assumindo a partir de janeiro de 2025, é lançado um desafio para os gestores locais, segundo o especialista em orçamento público César Lima. Para ele, enxugar a máquina pública é uma das medidas que precisam ser tomadas. O déficit aí, geralmente, se apresenta na forma de um crescimento aí de despesas obrigatórias, principalmente em anos eleitorais, com as despesas de pessoal. Claro que há limitações para isso, segundo a lei, mas muito provavelmente o que acontece é uma inflação aí da máquina pública a fim de conseguir cabos eleitorais para os prefeitos que estão tentando se reeleger. Quem entrar, ou mesmo aqueles que se reelegeram, a primeira coisa que vão fazer vai ser enxugar a máquina pública a fim de ter de volta aí a sua capacidade de investimento. Na avaliação do professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Vladimir Maciel, normalmente o primeiro ano de mandato dos gestores eleitos costuma ser desafiador. Os prefeitos vão ter pouca margem de manobra para cumprir promessas de campanha. Os primeiros 2 anos de mandato vão ser 2 anos de ajuste fiscal. Caso eles queiram conseguir entregar alguma obra mais próxima no final de mandato, enfim, fazer alguma coisa de maior monta. Porque os 2 primeiros você não vai ter fôlego, você não vai ter de onde tirar. Em 2023, os municípios brasileiros também se encontravam em situação delicada em relação ao cenário fiscal. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, 51% das cidades estavam com caixa no vermelho ao fim do primeiro semestre do ano passado. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou nesta semana o edital de chamamento público para cadastramento de agroindústrias de pequeno porte no projeto de promoção da melhoria da qualidade das agroindústrias do estado de Goiás. A iniciativa estimula a implementação de boas práticas, capacitação técnica e acesso a tecnologias adequadas em estabelecimentos que produzem itens de origem animal com acompanhamento técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. A consultoria inclui acesso a treinamento especializado em tecnologia, processos e gestão, permitindo o aprimoramento da eficiência produtiva, a redução de custos e a melhoria na qualidade dos produtos. Além disso, visa facilitar o cumprimento de normas e regulamentações, contribuindo para a conformidade com padrões de segurança alimentar e sustentabilidade. O edital descreve ainda que a classificação será baseada em critérios de priorização, em sistema de pontuação descrito no documento. A partir de hoje, data da publicação do chamamento público no Diário Oficial do Estado de Goiás, as agroindústrias terão prazo de 10 dias úteis para preencher e enviar o formulário padrão de cadastro. A Prefeitura de Goiânia criou um grupo de trabalho para escolher uma empresa para explorar jogos de loteria. O Passo informou que o dinheiro arrecadado será usado para pagar o subsídio do transporte coletivo. Ainda não há data para lançar o edital. Contudo, desde setembro do ano passado está prevista a criação dessa loteria municipal. À época, houve a publicação no Diário Oficial do município para instituir no âmbito do município de Goiânia o Serviço Público Municipal de Loteria. O texto também trazia a previsão de permissão para a utilização do meio físico ou virtual para a captação de apostas e comercialização de bilhetes. Sobre a comissão, ela foi criada por meio da portaria da Secretaria de Finanças, com servidores da pasta e da Secretaria de Administração para preparar o processo licitatório. A Prefeitura pode faturar com a concessão à empresa e ficando com parte do dinheiro das apostas. E o Estado vai premiar estudantes que alcançarem bons resultados na redação do Enem. Quem traz as informações é Marcelo Tavares.
Goiás Social prevê para o mês de novembro a entrega de 5.000 cartões do programa Aluguel Social. A entrega começou ontem por São Domingos e Nova Roma. Em outubro, o Goiás Social entregou 3.800 cartões. O benefício de R$ 350 é repassado às famílias por meio de um aplicativo de celular. Além do CadÚnico atualizado, pode se candidatar quem estiver morando há pelo menos 3 anos no município e não possuir imóvel próprio. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E o jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi alvo nesta terça-feira da Operação Spot Fixing, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro deu apoio à ação. Segundo as investigações, o atleta forçou uma falta para cartão no jogo contra o Santos há um ano, válido pelo Brasileirão de 2023, para supostamente favorecer parentes no mercado de apostas. O rubro-negro acabou expulso no fim da partida. A assessoria de imprensa do jogador informou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre a operação da Polícia Federal. Por sua vez, a assessoria de imprensa do Flamengo disse que o clube ainda está tomando ciência dos fatos para se manifestar. Agentes da polícia saíram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça no Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves. Também são alvo o irmão de Bruno Henrique e a cunhada, além de 2 amigos. E o Corinthians entregou nesta terça-feira imagens do circuito de segurança da Neoquímica Arena à polícia para tentar esclarecer como uma cabeça de porco entrou no estádio no clássico contra o Palmeiras na última segunda-feira. O caso é investigado pela DRAD, Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. A polícia suspeita que a cabeça do porco foi arremessada por cima do alambrado que cerca o estádio. Ao Corinthians interessa identificar o responsável pelo ato para evitar uma punição. O arremesso da parte do animal foi relatado na súmula da partida pelo árbitro Wilson Pereira Sampaio. O clube pode ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre prevenir ou reprimir lançamentos de objetos no campo ou local da partida. Caso não identifique o infrator, o timão corre o risco de ser punido, até mesmo com a perda de mando de campo. Ainda durante o jogo, 2 homens foram detidos e conduzidos ao GCRIM, o Juizado Especial Criminal, por supostamente terem participado do ato. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. A arroba do boi gordo em São Paulo atingiu o valor de R$ 325 no início desta semana. Segundo o analista de mercado Alcides Torres, da Scott Consultoria, a alta reflete uma significativa redução na oferta de gado, especialmente de matrizes e fêmeas, que foi intensificada ao longo de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Nos últimos 3 meses, o preço da arroba registrou um aumento de R$ 90, ou cerca de 30%, resultado que, segundo Torres, deve se manter firme até o fim do ano, impulsionado também pela proximidade da entre-safra. A análise indica que o Brasil exportou aproximadamente 35% da carne bovina produzida, o que ajudou a reduzir o excesso de carne no mercado interno. No entanto, o impacto do aumento no preço da arroba ainda não se refletiu plenamente nos preços ao consumidor, é o que avalia Alcides Torres. Enquanto a arroba subiu 40% nos últimos 90 dias, o valor da carne teve uma alta menor. O contrafilé, por exemplo, passou de R$ 44 para R$ 54, representando um aumento de 21%. Enquanto o patinho subiu de 36 para 43, uma alta de 20%. A proximidade do período de festas de fim de ano e o pagamento do 13º salário devem aumentar a demanda por carne bovina no mercado interno, embora o cenário possa mudar em janeiro devido à retração de consumo causado pelas férias escolares. O mercado prevê que preços do boi gordo continuem elevados nos próximos meses, beneficiando as exportações brasileiras de carne. A proteína bovina brasileira continua competitiva no mercado externo, incluindo aí os Estados Unidos, onde é vendida por um valor relativamente baixo em comparação ao mercado local. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, enquanto começam a ser contados os votos nos Estados Unidos, aqui no Brasil já está se falando da eleição de 26. O presidente da República fez reuniões
com a equipe econômica, com ministros, sobre cortes, porque está preocupado com 26. Porque não vai zerar o déficit este ano, não vai gerar no ano que vem, a gastança rende voto e para cortar tem que cortar em tudo. Ele está preocupado não cortar na área social, mas o que é a área social? Tem coisa que não é área social, tem coisa que é uma distribuição de esmola que não para nunca. Eu já vi manifestações de gente dentro do governo dizendo que está na hora de fazer a porta de saída. E, se possível, empurrar a pessoa para fora, vai trabalhar. Está vivendo às custas dos pagadores de impostos, não? Mas, enfim, está disparando aí a sucessão presidencial. A gente viu manifestação agora do presidente do PL dizendo que Bolsonaro é o nosso candidato, porque ele é o dono dos votos, como se viu na última eleição. Embora o PL tenha feito um número de prefeitos que o pôs em 5º lugar nisso, tem o maior número de votos do país. Então, o maior número de votos para presidente da República está com o PL, nesse momento, né? Em que a esquerda encolhe cada vez mais, porque não apresentou ainda a picanha, né? E nem vai, pelo jeito, porque gastando com essa gastança, de ter quase dobrado os ministérios, não tem como dobrar ministério e gastar menos. Não tem como, impossível. Então, o presidente não quer se desgastar, põe lá o Haddad mostrando a cara, né? Só que se ele não quiser ser candidato, será que o Haddad vai querer, né? O Pacheco, presidente do Senado, disse que o candidato à reeleição é Lula, né? O candidato dele à reeleição é Lula. Aliás, ele vai trazer de volta, está querendo trazer de volta o Alcolumbre, de quem ele recebeu a presidência do Senado. O Alcolumbre foi presidente do Senado por 2 anos, lá do Amapá, e sentou em cima de pedidos de impeachment de ministro do Supremo. O Pacheco o imita e o Alcolumbre vai entrar e vai ficar mais 2 anos sentado em cima de pedidos de impeachment. Já PT e PL estão unidos lá na sucessão da Câmara. O deputado Hugo Mota, que é um jovem médico da Paraíba de 35 anos, foi o deputado mais jovem do Brasil, com 21. Desde então tem sido reeleito e foi indicado por Lira. E tem o apoio do PL e do PT. Ele votou, só para lembrar, ele votou pelo impeachment de Dilma, ele foi presidente da CPI da Petrobras, e foi um bom presidente da CPI da Petrobras. Quando se apurou todo aquele escândalo, que está sendo anulado agora, teve gente que devolveu, o diretor da Petrobras devolveu quase 100 milhões, mas tudo bem, né? Se não me engano, Pedro Barusco, um dos diretores, né? Todo mundo confessou e tal, mas anula-se, vai se anulando. É difícil de entender, né? Aliás, é impossível de entender. E ele votou pelo teto de gastos do governo Temer, muito moralizador, que aí inventaram um arcabouço, passaram por cima do teto de gastos, está aí o resultado. E votou na reforma trabalhista também, muito positivo, nas coisas boas que o governo Temer, um governo de transição, deixou, né? E teve resultados depois, tanto que o Brasil passou pela pandemia como nenhum outro país do mundo, em termos de resultados dos números das contas públicas e da própria economia. Enfim, é isso. Vamos aguardar agora os resultados dos Estados Unidos, porque influenciam o mundo e o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h55. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o CNJ lança painel de acompanhamento de processos sobre racismo. Consumo de álcool causa 12 mortes por hora no país, é o que diz a Fiocruz. Suspeitos de causar prejuízo de quase R$1,5 milhão em fraudes a benefícios de idosos são alvos de operação da Polícia Federal. Dengue, Saúde vai investir R$1,5 bilhões no controle da doença. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, logo após o break comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta terça-feira um painel para acompanhamento de processos sobre crimes de racismo em todo o país. De acordo com dados da plataforma, há 11.620 processos em tramitação em todo o país. A Bahia lidera o ranking com 4.900 ações em andamento. Em seguida aparecem os estados do Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. O levantamento também revela que há 74 mil pessoas negras no judiciário, sendo 2.400 magistrados e 71.600 servidores. O número de juízes negros representa 13% do total de magistrados e o percentual de servidores negros é de apenas 25%. Mais cedo, durante a abertura da sessão do CNJ, o presidente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a magistratura brasileira é predominantemente branca e que há déficit de representatividade de pessoas negras no poder judiciário. Ao citar que o judiciário reflete as marcas históricas da exclusão de pessoas negras, Barroso disse que o CNJ já conseguiu, com parceiros da iniciativa privada, 750 bolsas de estudo para candidatos negros que ficarem entre os primeiros colocados no Exame Nacional da Magistratura, o ENAM. Cerca de 7 milhões de reais foram levantados para custear as bolsas. E um estudo divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que o consumo de álcool causa, em média, 12 mortes por hora no país. O levantamento, chamado de Estimação dos Custos Diretos e Indiretos Atribuíveis ao Consumo do Álcool no Brasil, foi feito pelo pesquisador Eduardo Nilson, do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura da instituição, a pedido das empresas Vital Estratégias e a ACT Promoção da Saúde. São levadas em conta as estimativas de mortes atribuídas ao álcool da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Os números totais são de 104.800 mortes em 2019 no Brasil. Homens representaram 86% das mortes, quase metade relacionam o consumo de álcool com doenças cardiovasculares, acidentes e violência. Mulheres são 14% das mortes. Em mais de 60% dos casos, o álcool provocou doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer. O estudo calcula também o custo do consumo de bebidas alcoólicas para o Brasil em 18,8 bilhões de reais em 2019. 78%, cerca de 37 milhões de reais, foram gastos com os homens e 22% com as mulheres. Do total, 1,1 bilhão são atribuídos a custos federais diretos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde, o SUS. Os demais 17,7 bilhões de reais são referentes aos custos indiretos, como perda de produtividade pela mortalidade prematura, licenças e aposentadorias precoces decorrentes de doenças associadas ao consumo de álcool, perda de dias de trabalho por internação hospitalar e licença médica previdenciárias. Dengue Saúde vai investir 1,5 bilhão no controle da doença. Vamos saber dos detalhes e como será esse investimento com a Lívia Braz. Um investimento de mais de 1,5 bilhão de reais para controlar e combater o mosquito da dengue. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde para evitar que 2025 seja tão desafiador como foi este ano no controle da doença. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 6,5 milhões de casos, com 5.720 mortes em 2024. Estados, municípios e DF vão receber 50% a mais do que foi investido no ano passado. A aposta é reduzir os casos da doença com a ajuda de novas tecnologias, como o método Wolbachia, que consiste em usar uma bactéria que vive em muitos insetos para controlar populações de mosquitos, especialmente os transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. O investimento em prevenção também prevê a criação de mais estações disseminadoras de larvicidas, inseticidas e biolarvicidas, além do uso de mosquitos estéreis. Segundo o Ministério da Saúde informou em nota, os recursos vão sendo distribuídos conforme solicitação dos estados. Para prevenir casos mais graves da doença, a vacinação continua nos postos de saúde para o público entre 10 e 14 anos, com 2 doses do imunizante. Mais de 1/3 das cidades, 1.921 municípios, já receberam a vacina contra a dengue. Até hoje, já foram distribuídas 6,5 milhões de doses, suficientes para vacinar 3,2 milhões crianças e adolescentes.
Outros 9,5 milhões de doses já foram contratados para o ano que vem. Outra aposta do Ministério é no apoio da sociedade para o combate ao mosquito, já que a participação de todos é fundamental para a eliminação dos focos, que continua sendo a forma mais efetiva de evitar a doença. Para isso, o Ministério lançou a campanha nacional de conscientização, que incentiva a população a dedicar 10 minutos por semana para controlar os focos do mosquito Aedes aegypti. Outra ação fundamental no controle do mosquito é que a população faça buscas por possíveis focos em casa, toda semana. Usar repelentes e telas mosquiteiras em portas e janelas também são medidas que ajudam a reduzir o número de infecções pela doença. Reportagem Lívia Bess. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. O governo de Goiás realiza de quinta a sábado mais uma edição do Feirão de Empregos em 8 municípios goianos. A abertura oficial acontece às 8 da manhã na sede do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás, o Cotec Sebastião Siqueira, no setor Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a Secretaria da Retomada, serão 10 mil oportunidades no mercado de trabalho. Além da capital, que também terá ação na unidade do Real Conquista, outras 7 cidades recebem o evento nas sedes dos respectivos COTs. São elas: Ceres, Porangatu, Jaraguá, Goiatuba, Cristalina, Uruana e Goianésia. Os feirões acontecem quinta e sexta-feira das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 e no sábado, dia 9, das 8 ao meio-dia. Nos locais ocorrerão as entrevistas de emprego com chance de contratação imediata, além de serviços de saúde e beleza gratuitos à comunidade, oficinas e encaminhamento a vagas abertas pelo aplicativo Minha Vaga. E em uma ação conjunta entre as polícias de Goiás e Mato Grosso, 2 suspeitos foram presos por integrar um esquema de tráfico de fuzis para o crime organizado. Segundo a polícia, ao menos 10 armas de uso restrito teriam sido vendidas para criminosos. Um dos envolvidos foi preso em Roraima e o outro aqui em Goiás. Os mandados foram cumpridos em Goiânia, Hidrolândia e na região metropolitana da capital. Os suspeitos são 2 homens naturais de Hidrolândia que possuíam 5 fuzis registrados cada nos nomes. Mandados também foram deflagrados na cidade de Boa Vista, em Roraima. Segundo o delegado Sérgio Henrique Alves, a investigação começou após uma denúncia sobre a venda dos fuzis para uma organização criminosa em São Paulo. Em depoimento, os suspeitos alegaram que os fuzis haviam sido furtados, mas não registraram boletim de ocorrência por acreditarem que isso não resolveria a situação. As investigações avançaram quando a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostraram um dos homens em contato com outros indivíduos já investigados. Informações indicam que um dos investigados estava em Boa Vista, em Roraima, onde teria se encontrado com membros do alto escalão do primeiro comando da capital, o PCC, incluindo um homem considerado ladrão de banco mais procurado do Brasil. A dupla também é investigada por envolvimento em um homicídio ocorrido em Bom Jardim de Goiás, relacionado à cobrança de dívidas. Os 2 foram presos por organização criminosa, tráfico de droga, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Segundo o delegado, eles também são investigados por outros crimes na região. O governo de Goiás promove a campanha Novembro Azul de Saúde do Homem. Quem traz as informações, Eduardo Bernardo. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás realiza neste mês a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar e cuidar da saúde dos homens. Durante todo o mês, serão abordadas uma variedade de questões que impactam o bem-estar masculino. O dia D está marcado para 19 de novembro, quando todas as unidades estaduais oferecerão atividades educativas. Funcionários se vestirão de azul e os prédios das unidades de saúde serão iluminados nessa cor. As doenças cardiovasculares são as principais responsáveis por mortes entre os homens. Em Goiás, entre 2016 e 2023, aproximadamente 50 mil homens perderam a vida por males relacionados ao coração. Já os tipos de câncer mais incidentes em Goiás na população masculina são de traqueia, brônquios e pulmões e não de próstata. Ano passado, 551 homens morreram pela doença. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. Marcelo e Fluminense acertaram na última sexta-feira uma rescisão amigável de contrato após o episódio polêmico envolvendo o técnico Mano Menezes.
Durante o empate contra o Grêmio, a relação entre o lateral e o treinador gerou especulações sobre a convivência do jogador nos bastidores do clube carioca. Agora, sem propostas para continuar nos gramados, Marcelo planeja cuidadosamente o seu futuro. Entre as possibilidades em aberto, surge um possível retorno ao Real Madrid, onde é considerado ídolo. Segundo informações, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, estaria interessado em contar com Marcelo em um papel fora de campo, assim como Roberto Carlos, que atua como embaixador e tem funções ligadas às categorias de base do clube. A ideia seria aproveitar a experiência de Marcelo em um cargo administrativo ou em uma posição de representação do clube. O Botafogo fez mais um grande jogo em sua casa e venceu o Vasco e superou facilmente o Vasco com placar de 3-0 nessa terça-feira no estádio Newton Santos. Com o resultado, o alvinegro chegou a abrir 6 pontos de distância do vice-líder da competição, o Palmeiras. Savarino e Luiz Henrique, sempre eles, marcaram os 2 primeiros gols em 11 minutos de jogo. O Vasco teve João Vitor expulso no primeiro tempo, o que dificultou a sua situação, que já não era boa. E Júnior Santos, com apenas 3 minutos em campo, fechou o placar. A vitória levou o Botafogo a 67 pontos na tabela. Agora a diferença para o Palmeiras está em 6 pontos, faltando 6 rodadas para o fim do campeonato. O Vasco permanece na 9ª colocação, com 43 pontos e pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que tem 41 e enfrenta o Atlético Goianiense na quarta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o Brasil exportou 31,68 milhões de toneladas de açúcar entre janeiro e outubro deste ano, com receita cambial de 15,45 bilhões de dólares. O número já é superior à soma de todo o ano passado, quando 31 milhões de toneladas foram vendidas internacionalmente, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Com isso, o país já supera o recorde histórico de comercialização da commodity. De acordo com o diretor do Canal Rural Sul, Giovanni Ferreira, a expectativa do setor é que o país encerre o ano com aproximadamente 40 milhões de toneladas de açúcar embarcadas. Segundo ele, o crescimento se deve a problemas climáticos na Índia, país que tradicionalmente se destaca pela produção, consumo e também venda do item. De acordo com projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, este ano o Brasil deve moer cerca de 654 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um incremento de 20% em relação ao ano passado. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h16. Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam que o país registre mais de 70 mil casos de câncer de próstata em 2024. No estado de Goiás, o número deve ser superior a 2.500. É preciso dizer, a doença, quando detectada em estágio inicial, tem uma taxa de cura que pode chegar a 90%. A informação é do médico Adriano Peclac, urologista da Onconclínicas Goiás. Ele reforça, inclusive, que diante desse cenário, a campanha do Novembro Azul busca desmistificar preconceitos, incentivar a prevenção para reduzir os casos no país. Adriano lamenta que os exames de prevenção e diagnóstico da doença, no entanto, são cercados por tabus que dificultam o combate à neoplasia, que é uma das causas mais incidentes de óbito entre os homens no Brasil e o segundo tipo de tumor mais frequente na população masculina. O toque retal é o principal motivo de resistência do público masculino quanto à prevenção da doença. Muitos homens julgam o procedimento vergonhoso e uma ameaça à virilidade. Há ainda a ideia de que a abordagem é dolorosa. Apesar desses estigmas, Adriano explica que o exame é simples, indolor e eficaz para diagnosticar precocemente a doença. O médico ressalta ainda que o teste de antígeno prostático específico, o PSA, método que mede a quantidade de PSA, proteína produzida pelas células da próstata no sangue, é igualmente eficiente no diagnóstico do tumor. Goiás Social prevê entrega de milhares de cartões do aluguel social nesse mês de novembro. Quem vai trazer a novidade é Leandra Matos. Goiás Social prevê para o mês de novembro a entrega de 5 mil cartões do programa Aluguel Social. A entrega começou ontem por São Domingos e Nova Roma. Em outubro, o Goiás Social entregou 3.800 cartões. O benefício de R$ 350 é repassado às famílias por meio de um aplicativo de celular. Além do CadÚnico atualizado, pode se candidatar quem estiver morando há pelo menos 3 anos no município e não possuir imóvel próprio. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. 7h18, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco,
Equatorial registra quase 4.500 quedas de postes em 2023 e 2024 aqui em Goiás. Mais de 2.300.000 goianos endividados podem renegociar as suas dívidas. E claro, espaço também para as nossas notícias locais, inclusive com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a criação de um programa para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista, UTA, e outras neurodivergências no deslocamento pelos aeroportos foi anunciada pelo governo federal nesta terça-feira. A expectativa é implantar 20 salas especiais para esse público até 2026. Além de acolhedoras, elas terão adaptações voltadas aos cerca de 200.000 passageiros com essas características que circulam anualmente pelos aeroportos brasileiros. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a iniciativa visa dar melhores condições não apenas às pessoas com neurodivergências, mas também a seus familiares, conforme lembrou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Além da implantação de salas multissensoriais que visam oferecer estímulos sensoriais, visuais, táteis e auditivos para promover relaxamento, concentração e bem-estar, serão também implementadas salas de acomodação, com estímulos reduzidos para acolher passageiros durante momentos de crise. Estão previstas também reavaliações de procedimentos para melhoria da experiência do passageiro com o transtorno, tanto em voo quanto em solo, e a disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, bem como promoção de conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais. A partir desse ano, o mês de novembro contará com 3 feriados nacionais. Até então, considerado feriado em diversas cidades e em alguns estados do país por meio de leis locais, o dia 20 de novembro estreia em 2024 como data a ser respeitada em todo o Brasil, como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Em dezembro do ano passado, após a aprovação do Congresso Nacional, o presidente Lula sancionou a lei que torna o 20 de novembro feriado nacional. A data remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial de resistência contra a escravização negra no país. 7h31, bancos devolvem 8 bilhões de reais em benefícios não sacados do INSS. Cidadão ainda pode recuperar o dinheiro. Vamos saber dos detalhes com Humberto Ferretti. Bancos devolvem ao INSS quase 8 bilhões de reais em benefícios que não foram sacados pelos donos. O valor é referente ao período de janeiro do ano passado até setembro de 2024. Por lei, caso o benefício não seja sacado em até 60 dias, o valor volta para o INSS. Isso vale, porém, apenas para quem usa o cartão do órgão para movimentar o dinheiro. A devolução é uma forma de evitar pagamentos indevidos e tentativas de fraude. Por exemplo, quando um terceiro tenta sacar o dinheiro de outra pessoa, inclusive de alguém que faleceu. Assim que o valor volta para o INSS, ele suspende o pagamento de novos benefícios. O segurado que for prejudicado, porém, pode ainda assim regularizar sua situação e ter o dinheiro liberado novamente. Ou seja, a tendência é que boa parte dos quase 8 bilhões de reais volte para as contas e vá para os bolsos dos beneficiários do INSS. O órgão ainda não tem o número exato de quanto desse valor já retornou para os donos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. Um levantamento realizado pela Equatorial Goiás aponta que entre os anos de 2023 e 2024, 4.464 postes caíram por conta de vendavais no estado. Segundo a empresa, as quedas de energia se tornaram cada vez mais frequentes durante o período de chuva. Quando um poste cai, ele não interrompe apenas a eletricidade, mas também pode danificar cabos, transformadores e outros componentes essenciais da rede. A reconstrução é um processo complexo, pois exige a substituição completa dos postes e a reinstalação dos equipamentos danificados. Apenas no mês de outubro de 2024, a concessionária realizou a substituição de cerca de 700 postes que foram derrubados devido a fortes ventos. Isso representa uma média de 23 por dia. Esses números mostram o impacto das chuvas em toda a rede do estado.
E até setembro deste ano, Goiás tinha registrado mais de 2,3 milhões de pessoas endividadas. Os números são do Serasa, que lançou nesta semana mais uma edição do Feirão Limpa Nome. Os descontos podem chegar até 99% em dívidas com empresas de diversos segmentos. Os goianos inadimplentes também podem renegociar as suas dívidas por meio de um mutirão de renegociação com bancos que está acontecendo em todo o país. A ação conta com parceria de mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, locais em que os endividados podem ter atendimento presencial. O feirão acontece até o dia 29 de novembro e não tem cobrança de nenhum tipo de taxa ou custo adicional para os interessados. A ação dispõe de ofertas de negociação com mais de 1.000 empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos. Pela primeira vez, consumidores podem reunir boletos ou códigos Pix para negociar várias dívidas de uma só vez. Contas básicas de água, energia e gás também podem ser renegociadas. Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no aplicativo e site dos Correios. Estudantes vencedores de aprendizes de matemática viajam para a Europa. Vamos saber dos detalhes com a Leandra Matos. A coordenadora do Goiás Social e primeira-dama Gracinha Caiado está liderando uma comitiva que levou 12 adolescentes do programa Aprendiz do Futuro em um tour olímpico por Paris, na França, e Genebra e Lausanne, na Suíça. Os jovens venceram o desafio Aprendizes da Matemática e estão viajando com todas as despesas pagas. O grupo terá a oportunidade de conhecer a sede do Comitê Olímpico Internacional e também será recebido na Organização Internacional do Trabalho e na Missão Permanente do Brasil em Genebra. O primeiro destino da viagem está sendo Paris, sede dos Jogos Olímpicos 2024. Depois, o grupo segue para Lausanne, conhecida como capital olímpica. A cidade é sede do Comitê Olímpico Internacional, o COI, e abriga um museu esportivo. Outra parada será a cidade de Genebra, onde a comitiva vai conhecer a sede da Organização Internacional do Trabalho e, em seguida, vai visitar a sede da Missão do Brasil na ONU. Lançado em 2021, o Aprendiz do Futuro é o maior programa de socioaprendizagem do Brasil. Já atendeu mais de 12 mil estudantes, promovendo a inclusão social por meio da educação e trabalho. Os inscritos, de 14 e 15 anos, recebem salário de R$ 663,39, férias, 13º salário e benefícios como Vale Alimentação, Seguro de Vida e Vale Transporte. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.